O próximo grupo, né, grupo 4. Jean, você que vai apresentar? Olá, bom dia. Na verdade, não sou eu que vou apresentar, o relator vai apresentar, mas antes do Manuel, o relator, apresentar o que a gente debateu, queria só também fazer uma pequena fala. Eu acho que, acima de tudo, ficou uma marca na nossa discussão do grupo que essa parte da organização curricular tem uma série de fragilidades que a gente já está apontando desde o primeiro dia, que são fragilidades ainda de uma falta de debate sobre o que é de fato uma metodologia de currículo integrado. E ficou a impressão e ficou a vontade por parte de todo mundo de continuar esse debate, de unir forças para fazer esse debate ser frutífero a todas as instituições, né? O que a gente repara, especialmente a discussão a respeito do material didático, ela ainda está extremamente focada na própria instituição, diante da quase que inexistência de um material didático para EJA, ensino médio, um curso técnico. Enfim, todas essas questões eu acho que a gente quis ter um foco nisso, na necessidade do contínuo debate, e que esse debate deve continuar permanentemente, não é somente agora, não é somente daqui a um mês, 2 meses, mas temos anos e anos pela frente de necessidade de debate acerca dessa modalidade de educação. É só isso, Manuel, por favor. Ok, corroborando a fala do Ian, né? Eu de tarde fico aqui, que só vou amanhã, se precisar de participação para a organização do próximo seminário, para que a gente possa de fato deliberar sobre as coisas, estamos aí. Então, primeiro, a metodologia que a gente utilizou. Primeiro a gente foi ver a portaria para dar uma olhada em questões mais gerais, e depois fomos para a análise do documento em si, né, com algumas propostas de alteração. Primeiro na nossa parte, que nos cabia, que é a mesma do grupo 3, e depois o restante do documento. Então tem uma série de contribuições. O grupo foi bem propositivo, né, Ian? Então, uma primeira dúvida dentro da portaria, e a seção 3 da portaria, que trata dos cursos da modalidade de EJA técnico, agora eu referir-se à operacionalização das propostas de curso, considerando que no caso de parceria entre os institutos federais e as escolas da rede pública, em muitos desses casos, projetos teriam que passar pelos conselhos estaduais de educação dos estados, o que inviabilizaria a execução desses cursos, pelo menos no próximo ano. Pode subir um pouquinho? Foi levantado... Não, menos. Um pouquinho menos. Foi levantado que ocorre uma desigualdade de condições entre os ofertantes dos SNAs e da rede pública, considerar a autonomia dos SNA quanto à formulação de projetos de oferta de cursos técnicos do ProEJA. Ficou definida a apresentação dessa problemática aqui nessa nossa reunião, conforme de buscar uma equalização de condições para a oferta de curso. Além disso, na forma de tramitação dos projetos de curso, deve estar prevista a garantia de mecanismos, tanto nas instâncias de aprovação nos SNA, como na rede pública, para que a gente avance na perspectiva da efetiva integração de saberes necessário nos cursos que juntam a educação básica e a educação profissional. E mesmo reconhecendo que não é a forma ideal, a gente sugere, né, que no termo de compromisso de adesão à Bolsa Formação, que é citado na página 19 do documento, que nesse documento a Secretaria Estadual de Educação, interessada em participar da cooperação para a implementação de ProEJA, em parceria com os institutos, ela defina que a homologação do curso será pelo Conselho Superior do ofertante, respeitada a legislação pertinente. Caso contrário, o tempo de tramitação disso nos conselhos inviabilizará a oferta desses cursos. E como os SNA têm autonomia, os institutos também têm autonomia para a homologação de seus cursos. Então isso tem que ser previsto nessa parceria. E é claro que eu terá que passar para o Conselho Estadual de Educação a assinatura desse termo, né? Uma segunda dúvida, olhando a portaria, é que se refere ao artigo 29, nos parágrafos 1º e 2º. E eu vou ler porque assim eu respeito mais o que foi discutido no grupo, tá ok? Quanto ao parágrafo 1º, a definição de um mínimo de 400 horas por semestre impede a necessária flexibilidade nos tempos de ensino prevista para a modalidade de EJA, além de fixar a ligação com o calendário civil, pois que às vezes em greves e coisas assim é impossível. Dessa forma, inclusive considerando a experiência do Estado da Bahia socializada nesse seminário,
entendemos que não há estudos que definam o que é o tempo total de curso que aumenta a evasão escolar no ProEja, e que em alguns casos o respeito aos tempos possíveis para o estudo dos educandos jovens e adultos indicará a diminuição deste número de horas por semestre. Além disso, o conjunto de reformulações que vem sofrendo o ProEja, nas quais essa se inclui, acaba por interferir na autonomia das instituições escolares, contradizendo a lógica de outras legislações que regulam a oferta de ensino. Então, isso é levantado. E quanto ao parágrafo 2º, que se refere aos 20% de carga horária para atividades não presenciais, a gente ficou com a sensação de que isso pode contrariar a resolução número 6, de 20 de setembro de 2012, do Conselho Nacional de Educação, que define esse percentual de 20% da carga diária. Então, a gente gostaria... Pode subir um pouquinho? Então, a gente até gostaria de saber se isso pode ser cumulativo, a carga horária dos vários dias, para ter um dia de atividade não presencial. Como é que seria a implementação disso, visto que o que está previsto na resolução 6 é a carga horária diária. Depois feitos esses questionamentos, a gente passou à leitura do documento e algumas sugestões de mudança mesmo da redação. Então, nas possibilidades de oferta, a gente incluiu, né, como proposta, curso de formação inicial e continuada FIC na forma integrada do ensino fundamental. Na página 11, se é a questão, né, de quando aos 20%, se pode ser considerado cumulativamente, né, semanalmente ou mensalmente, e mais ainda nesse parágrafo, a questão dos tutores, que a gente coloca esse questionamento. Está previsto os professores com bolsas do Bolsa Formação, o que significa esses tutores aí? Pode seguir. Aqui que essas atividades, 160 horas previstas para outras atividades, seja garantida a execução dessas atividades sob supervisão, sob acompanhamento de algum professor. Que não seja uma maneira de baratear a oferta desses cursos, né, negando o pagamento dos profissionais que trabalham nessa parte. A próxima ali da 400 horas é rever de acordo com o que eu já falei antes. Naqueles quadros das cargas horárias, a gente considera que quem não é do nosso métier, quem não é da rede, não entende aquilo. Tem que ter, no mínimo, legendas que expliquem como é que são formadas aquelas cargas horárias, no caso de curso 800, 1.000, 1.200 horas. Depois, na página 13, pode subir um pouquinho? A gente colocou ali que o projeto pedagógico unificado tem que ser elaborado conjuntamente, não só conjuntamente, e pelas equipes pedagógicas, dos casos do curso concomitante, que envolva as duas instituições que possuem o convênio. Na página 14, a gente incluiu ali nas várias possibilidades, né, de elaboração nos cursos, a questão da economia solidária e da autogestão, né, entre as várias questões que já estão colocadas sempre no currículo dos cursos. Mais adiante, pode subir um pouquinho, por favor? A gente verificou que na formação dos complexos temáticos, aquilo que a gente colocou que era como o princípio educativo, que era o trabalho, ele não estava aparecendo nos complexos temáticos. Então, se a gente usa o trabalho como princípio educativo, ele tem que aparecer nos complexos temáticos que vão formar o currículo. Então, a gente deu várias sugestões aí de inclusão dos vários itens que já existem, para não modificar demais o documento, de inclusão do trabalho, que é o princípio educativo que se pretende para esses cursos. Pode subir. Então, aí as várias sugestões, né, pode ser utilizado em conjunto, ou algumas delas, porque é necessário que apareça o trabalho com o princípio educativo, já que nós estamos afirmando isso no texto. Na página 15, ainda é a mesma. Isso, ainda é a mesma coisa. Continua os complexos temáticos. Pode seguir. Agora... Não, sobe um pouquinho. Deu. Aqui os itinerários formativos, foi levantada uma discussão, já que eles são previstos em lei, né, são previstos pela organização e tudo do ensino,
se deve ser induzida nos cursos que se pretendem integrados as saídas intermediárias. Mas é uma discussão muito grande, tem muita gente que defende que seja colocado isso, a gente só trouxe aqui para dizer que teve um debate a respeito disso, dessa indução política dos itinerários formativos. Pode seguir. Na página 16, a discussão do material didático. Né? Com relação ao material didático, verificou-se que o que está escrito no documento de referência não resolve as carências que existem. Salientou-se a necessidade de troca de experiência de formulação deste material, além da socialização dos mesmos. É necessário definir uma fonte de fomento e financiamento para a produção e aquisição de material didático, inclusive com editais, né, próprios para isso. Os materiais elaborados com financiamento público devem ser de livre utilização. Isso seja previsto em editais que se faz pela elaboração de material didático, que sejam abertos para uso público. Depois, no parágrafo que fala, ainda na mesma página, que é necessário destacar a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, TIC, nos processos educativos, objetivando não somente o acesso ao desenvolvimento, falava lá em competências digitais. A gente trocou, a gente pensou em inclusão digital, mas um termo que é muito utilizado, né, e o Ian trouxe para nós lá fora, que é o literacia digital, que vai muito além da inclusão digital do cara ter um computador na frente. Pode ser o inclusão, se for o caso, mas pelo menos a gente trouxe para cá para começar a trazer esse debate para o nosso meio, que é muito mais do que competências digitais também. E nesse ponto da literacia digital, se discutiu, a exemplo do grupo 3, recursos didáticos, como tablets, ou seja, que for para os alunos, para que isso de fato ocorra, porque a gente sabe que o nosso público tem muito pouco acesso a computadores e tudo mais, e se a gente não fizer isso, o discurso fica vazio. No reconhecimento de saberes, a gente propôs uma nova redação do que está colocado, né? Então eu vou ler para vocês. Com relação ao reconhecimento de saberes para fins de certificação na elevação de escolaridade, deverão ser considerados procedimentos e orientações que cada instituição ofertante, acerca dos seus mecanismos próprios de certificação, bem como no âmbito do ensino fundamental, o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, e no âmbito do ensino médio, com validade no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Para o reconhecimento de saberes para fim de certificação da formação profissional no âmbito da educação profissional, deverão ser considerados a Rede Certifique, os sistemas de certificação das instituições CMAS e os mecanismos estaduais de certificação que não estavam aparecendo no documento inicial. As orientações acerca do reconhecimento de estudos para fim de certificação deverão ser definidas de forma conjunta pelas equipes pedagógicas dessas instituições e previstas no seu projeto pedagógico unificado. Isso a gente fez alteração em outro local, que é para, no caso de convênios de intercomplementaridade, isso está previsto desde o projeto pedagógico unificado. Na página 17, a questão da supervisão do estágio que o grupo 3 também colocou, né, que a orientação supervisão do estágio, que é o que está previsto, né, na Lei 11.688 de 2008, deve ter uma remuneração. Deve ser garantido o seguro do aluno e do orientador supervisor de estágio e assistência estudantil do aluno estagiário. Se considerarmos o estágio importante na formação dos educandos, deve-se mudar a redação da portaria também. Com relação aos cursos que obrigam o estágio, esse pagamento não pode ser negado. E outro questionamento é como fica o caso de estágios incluídos na carga horária mínima do curso. No caso de curso de 800 horas, 1000 horas, se colocou que pode se incluir 400 ou 200 horas de estágio no curso. Isso não vai ser pago? Então nós teremos cursos mais baratos que outros e isso leva à indução da política depois. Não? Além disso, com relação à integração e tudo mais, o grupo 4 indica que a experiência do PROEJA, inclusive no que se refere a pesquisas e atividades formativas realizadas, que a experiência seja balizadora da formação de professores e demais profissionais envolvidos nos cursos do Pronatec EJA. E que isso deve estar colocado no documento. Depois de fazer a nossa parte, nós partimos para a discussão do restante do grupo. Eu pergunto quanto tempo eu ainda tenho. Então,
assim, deixarei, até porque a gente não quer prejudicar a discussão posterior. A gente vai deixar como contribuição, né? E que no próximo seminário a gente possa discutir.